tema dessa aula é máximos e mínimos absolutos, que serão chamados então de extremos absolutos. A definição oficial, então. Considere uma função f definida em um intervalo i em um ponto x0 em i. Dizemos que f tem um máximo absoluto em x0 se f de x0 for maior ou igual que f de x para todo x pertencente a i. Nesse caso, vamos dizer que f de x0 é o maior valor de f em i. Ou seja, o valor f de x0 supera qualquer valor da função no domínio. Então, ele é um máximo global em todo o domínio. F de x0 é o maior valor possível. Definição de mínimo absoluto é semelhante, né? Só trocar a desigualdade. Então, se f de x é maior ou igual que f de x0, ou seja, f de x0 é o menor valor possível para os valores da função em todo o domínio, então dizemos que f tem um mínimo absoluto em x0. E nesse caso, vamos dizer que f de x0 é o valor mínimo de f dentro do intervalo i, que é o domínio da função. Um extremo absoluto é um máximo absoluto ou mínimo absoluto. Então vamos chamar máximo ou mínimo absolutos de extremos absolutos. Por exemplo, aí temos uma função que tem um mínimo absoluto, né? Está localizado ali em x igual a 0, né? Mas não tem máximo absoluto, não tem o valor máximo. Né? Tem um mínimo absoluto, a função é definida em toda a reta real. Aí tem uma outra função definida em toda a reta real, bem simples, equação de uma reta que passa pela origem. Essa função ela não tem nem máximo nem mínimo absoluto, então ela não tem extremos absolutos no seu domínio, que é toda a reta real. Essa função ela possui máximo absoluto e mínimo absoluto. Né? Possui o valor máximo e o valor mínimo. O valor mínimo, note que o valor mínimo está localizado em dois pontos diferentes. É o mesmo valor mínimo, está localizado apenas em dois lugares diferentes. Então a função tem mínimo e tem um máximo também. Né? Essa função não está definida em toda a reta real, ela está definida em apenas um intervalo aberto AB. E ela cresce, ela tem uma assíntota, as retas x igual a x igual a b são assíntotas verticais, a função vai infinito em A e menos infinito em B. Dessa forma, ela não possui valor máximo nem valor mínimo dentro do domínio. Então, não tem extremos absolutos no intervalo aberto a B. Vamos pegar uma função que ela é igual à função do exemplo 2, ali, do segundo caso, só que vamos restringir o domínio para um intervalo fechado a B. Note que o máximo absoluto ocorre em x igual a b e o mínimo ocorre em x igual a nos extremos do intervalo. Então, no intervalo fechado, essa função tem os extremos relativos, possui extremos relativos, máximo e mínimo absoluto. Note que se o intervalo fosse aberto, fosse um intervalo AB, aberto, excluindo os pontos de extremo, né, do intervalo, então, neste caso, a função não teria valor máximo, porque o valor máximo ocorre em x igual a b, não ocorre nenhum valor interior. Né? Então, no interior não existe o máximo, assim como também não existe o mínimo. Então, se o intervalo fosse aberto, essa função não teria extremos absolutos, mas como o intervalo é fechado, então, nesse caso, ela possui tanto o mínimo quanto o máximo absoluto no intervalo fechado AB. O teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo é um teorema que garante a existência de extremos absolutos para uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, se uma função f for contínua em um intervalo fechado AB, então f tem um máximo e um mínimo absoluto em AB. Aqui está um exemplo de uma função que não é contínua no intervalo fechado AB. Ela está definida no intervalo fechado AB, limitado, né? Mas ela não é contínua, tem uma descontinuidade no ponto C. E justamente ali ela teria o valor máximo, né? Seria aquele ponto do círculo branco, mas a função está definida, ela tem um salto definida para ser um valor mais abaixo. Então ela não possui máximo absoluto, né? Possui mínimo,
né, mas não possui máximo absoluto. Então o teorema não se cumpre aí para esse tipo de função, né? Esse resultado não é válido, o teorema do valor extremo ele só é válido para funções contínuas, função descontínua, então ela não necessariamente vai cumprir, satisfazer o resultado do teorema. Aqui temos uma função que é contínua, mas o intervalo não é um intervalo fechado, né? Então essa função ela tem um máximo absoluto, esse máximo ocorre em x igual a a, mas o valor mínimo ocorreria em x igual a b, que está fora do intervalo. Então a função ela é contínua no intervalo AB fechado em A, aberto em B, não é um intervalo fechado. Então ela não possui um valor mínimo neste caso, né? E aqui eu tenho um exemplo de uma função contínua, né, no intervalo fechado AB. O valor máximo ocorre em x igual a b e o valor mínimo ocorre no interior do intervalo em x igual a c naquele ponto. Então a função é contínua, satisfaz as hipóteses do teorema, então ela possui máximo e um mínimo absoluto dentro do intervalo AB. Se uma função é contínua no intervalo fechado AB, ela pode possuir um máximo absoluto ocorrendo na fronteira do intervalo, né? Neste exemplo aqui, a função é contínua no intervalo fechado AB e o seu máximo absoluto ocorre em x igual a b, num ponto de extremo do intervalo fechado AB. Mas o máximo absoluto também pode ocorrer no interior do intervalo, né? Essa é a possibilidade. Então está aí, neste caso, o máximo ocorre em x igual a x0, né? Esse é o ponto de máximo absoluto que ocorre no interior do intervalo. Neste caso, x0 é um ponto crítico estacionário, né? Tem derivada zero, tangente horizontal em x igual a x0. Mas poderia ser o caso também de derivada não existente, um ponto crítico não estacionário. Então, ali com um bico, né, uma cúspide, eu vejo ali que em x0 a função continua tendo, né, um máximo absoluto ali, o seu máximo absoluto ocorre em x0, mas agora x0 não é um ponto estacionário, né, é um ponto onde a derivada não existe, né, ponto crítico não estacionário. Mas o importante é que se o máximo absoluto está no interior do intervalo, não existe outra possibilidade, né? Tem que ser um ponto crítico, né? Tem que ter derivada zero ou derivada não existente. Não existe outra possibilidade para o máximo absoluto. A mesma coisa vale para o mínimo absoluto, né? Então, temos o seguinte teorema para uma função contínua. Se f tiver um extremo absoluto e um intervalo aberto a b, então ele deve ocorrer em um ponto crítico, né? Se o máximo ou mínimo absoluto ocorrer no interior do intervalo, então ali deve ter um ponto crítico, ou no máximo ou no mínimo, né? Nesse ponto x0. E esse ponto crítico pode ser estacionário ou não estacionário, como mostra ali as figuras, né? os exemplos. Pelo que acabamos de ver, os candidatos a pontos de máximo e mínimo absolutos para uma função contínua no intervalo fechado AB são de dois tipos. Primeiro são os candidatos da fronteira ou pode ser os candidatos do interior. Sendo candidatos do interior do intervalo, serão necessariamente pontos críticos. Então, eu tenho pontos de fronteira, x igual a e x igual a b, esses são sempre candidatos a valores, a pontos de máximo absoluto ou pontos de mínimo absoluto. Então, sempre serão candidatos a extremos absolutos os pontos de fronteira do intervalo fechado de uma função contínua. Mas vimos também que os valores extremos eles podem ocorrer no interior. Ocorrendo no interior, serão necessariamente pontos críticos, podendo ser estacionários, onde a derivada é zero, tangente horizontal, ou não, né? Pontos onde a derivada não existe, né? São bicos no gráfico da função. E esse será basicamente o critério que vai nos levar ao método para encontrar os pontos de extremo absoluto de uma função contínua no intervalo fechado AB. Vamos ver nesse exemplo aqui. Aqui temos
uma função contínua, um polinômio, né, 2x ao cubo menos 15x2 mais 36x. Eu estou definindo esse polinômio apenas no intervalo de 1 até 5. Então, é pedido para encontrar os valores máximo, mínimo, absolutos da função e determinar onde esses valores ocorrem, né? Então, a estratégia é, bom, temos os candidatos naturais, que são os pontos de fronteira do intervalo, 1 e 5, mas também temos a possibilidade de candidatos vindo do interior do intervalo. Então, vamos encontrar esses candidatos do interior do intervalo, primeiro, encontrando a derivada, já que esses candidatos do interior têm a ver com a derivada. Eles necessariamente devem ser pontos críticos, e pontos críticos são pontos onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Como eu estou lidando aqui com um polinômio, a derivada sempre vai existir, né? A derivada de um polinômio é um polinômio, e o polinômio está definido em toda a reta real. Aqui temos a derivada, né, facilmente encontrada, 3 vezes 2x², 6x2, menos 2 vezes 15, 30x mais 36. Esse é um polinômio, está definido em toda a reta real, então existe, a derivada existe em toda a reta real, especialmente dentro do intervalo, né, que é o intervalo que é o nosso domínio, que é o intervalo fechado 1, 5. Então, os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, né? São os pontos críticos onde a derivada é zero. Então, eu pego a derivada, que é 6x2 menos 3x mais 36, igual a zero, e resolvo essa equação, né? Aqui, fatorando 6, fica x2 menos 5x mais 6, e isso pode ser fatorado em x menos 2 vezes x menos 3, né? Ainda tenho 6 multiplicando lá fora. Então, tem um produto de dois termos igual a zero, então tenho duas possibilidades. A primeira é x menos 2 igual a zero, que me dá a raiz x igual a 2, e a segunda é a x menos 3 igual a zero, que me dá a segunda raiz, que é x igual a 3. Então, eu tenho duas raízes, dois pontos críticos dentro do intervalo. Eles pertencem ao intervalo 1, 5. Então, agora eu tenho 4 candidatos para duas posições. Eu sei que a função é contínua dentro do intervalo fechado AB, então esses valores extremos existem, só uma questão de encontrá-los. Existe o máximo absoluto, existe o mínimo absoluto. Eu tenho 4 candidatos, onde eles podem estar localizados no ponto x igual a 1, no ponto x igual a 5, são os pontos de fronteira, no ponto x igual a 2 e no ponto x igual a 3 são os outros dois candidatos que são pontos críticos dentro do interior do intervalo. Então, eu vou fazer uma tabela de valores onde eu terei apenas 4 pontos, os 4 candidatos. Os pontos de fronteira, 1 e 5, e mais os candidatos do interior do intervalo, 2 e 3. Então, agora eu vou calcular os valores da função em cada um desses pontos. Então, substituindo x por 1 na definição da função, eu tenho 2 vezes 1 ao cubo, que dá 2, menos 15 vezes 1 quadrado, né, dá menos 13, então 2 menos 15, que dá menos 13, mais 36, e isso dá 23. Então, esse é o valor da função em x igual a 1. Fazendo o cálculo semelhante para os outros pontos, né, calculo o valor da função em x igual a 2, dá 28, em x igual a 3, dá 27, em x igual a 5, dá 55. Como esses são os únicos candidatos, os valores extremos devem estar no lado direito da tabela. Então, agora é só ver identificar qual dos números é o menor número e qual daqueles 4 números é o maior número. Então, eu tenho aqui o valor mínimo, que é o menor número da tabela, o 23. O valor mínimo ocorre, então, no ponto de mínimo absoluto, x igual a 1, no extremo da esquerda do intervalo, enquanto que o maior valor da tabela é o valor máximo da função. Esse valor máximo é 55, ele ocorre no extremo da direita do intervalo. Vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar basicamente a mesma função, é o mesmo polinômio, 2x3 menos 15x2 mais 36x, só que agora eu vou mudar o domínio. O domínio agora, o intervalo fechado é o intervalo que vai de 3 meios a 5 meios, 1,5 a 2,5. Bom,
Os candidatos naturais a pontos de máxima e mínima agora são os extremos do intervalo, 3 meios e 5 meios. Temos que achar os candidatos que vêm do interior do intervalo, então são os pontos críticos. Como a função, o polinômio é o mesmo, né, a definição da função é a mesma, então a equação que resulta no cálculo dos pontos críticos é exatamente a mesma, a derivada é a mesma, 6x2 menos 30x mais 36 igualado a zero, são duas raízes, x igual a 2 e x igual a 3. Só que agora o domínio é 3 meios, 5 meios, então a segunda raiz, o x igual a 3, não é um número entre 1,5 e 2,5, esse número está fora do intervalo, então ele não deve ser considerado. Então, essa função só tem um ponto crítico no interior do intervalo, e esse ponto crítico é o x igual a 2. Então, na minha tabela, eu só tenho 3 candidatos. Os candidatos da fronteira, 3 meios e 5 meios, e o candidato do interior do intervalo, que é x igual a 2. Então, agora eu calculo os valores da função nesses pontos. Em 3 meios aí dá 27, em 2 já sabia que dá 28, em 5 meios dá 27,5. Então agora eu só tenho que pegar o menor valor e o maior valor do lado direito da tabela, né? Então o menor valor é o valor mínimo, que é 27, ele ocorre no extremo da esquerda do intervalo, que é x igual a 3 meios, e o valor máximo ocorre no interior, em x igual a 2, o valor máximo é 28, é um ponto crítico estacionário, né? Então, o valor máximo, neste caso, ocorreu no ponto crítico estacionário. Então, note que eu peguei nesses dois exemplos o mesmo polinômio, só que eu restringi o domínio eu considerei domínios diferentes. Então, se são domínios diferentes, são funções diferentes, apesar de ser o mesmo polinômio. Então, eu posso ter, obviamente, respostas diferentes para essa questão da localização dos pontos extremos. Vamos a mais esse exemplo. Agora a função é 6x na 4 terços menos 3x na 1 terço, né? No intervalo fechado menos 1, 1. É uma função contínua dentro do intervalo fechado, então nós sabemos que existem os valores extremos, é o mínimo e máximo absolutos da função neste intervalo. Então vamos encontrá-los, né? Então, primeiramente, vamos derivar a função para encontrar os pontos críticos que estão dentro do interior do intervalo. Então, derivando aí a função, temos 6 vezes 4 terços vezes x na 4 terços menos 1, que é 1 terço, menos 3 vezes 1 terço vezes x na 1 terço menos 1, que é menos 2 terços. Então, simplificando e já colocando x na menos 2 terços em evidência, sobra aí o 8x menos 1 dentro do parênteses, e eu posso escrever então isso como 8x menos 1 dividido por x na 2 terços, que é a mesma coisa que raiz cúbica de x quadrado. Então, eu vejo que a função ela é contínua, nossa função não tem nenhuma restrição, né? Ela é uma função contínua dentro do nosso domínio, que é um intervalo de menos 1 a 1, que nós estamos considerando. E aqui nós temos um ponto que está dentro do intervalo menos 1, 1, né, é o zero, e onde a derivada não existe, né? A derivada não está definida no ponto x igual a zero, então eu já sei que x igual a zero é um ponto crítico não estacionário. Bom, os pontos críticos então são de dois tipos, né? Os estacionários, onde a derivada é zero, e onde a derivada não existe. Onde a derivada é zero, a derivada é uma fração é zero, C e somente C, o numerador é zero. Então 8x menos 1 deve ser zero, que me dá x igual a 1 oitavo, que também é um ponto que está dentro do intervalo, né? Um número que está entre menos 1 e 1. Já vimos que o ponto não estacionário é o ponto x igual a zero, onde a derivada não existe. Então eu tenho aqui os meus 4 candidatos a pontos de extremo absoluto dessa função contínua. Os pontos de extremo do intervalo, x igual a menos 1 e x igual a 1, e meus pontos críticos aí no interior do intervalo. Ponto crítico
x igual a zero, um ponto crítico não estacionário, e o ponto crítico x igual a 1/8, que é um ponto crítico estacionário. Então agora eu substituo x por menos 1, 0, 1, 1/8 e 1, respectivamente, na definição da função. Calculo os valores, então, da função f nestes pontos, que então em menos 1 eu tenho o valor 9, em 0 dá 0, em 1/8 eu tenho o valor menos 9/8, e se x é igual a 1, y deve ser 3. Então o maior valor dessa tabela é o valor máximo, que é 9. Então o valor máximo é 9, esse valor máximo ocorre no extremo da esquerda do intervalo, né, em x igual a menos 1. O menor valor da tabela ali é o menos 9/8, e esse é o valor mínimo, então, da função f dentro do intervalo menos 1, 1. Esse valor mínimo ocorre no ponto crítico estacionário x igual a 1/8. Aí está o gráfico da função, é para ilustrar o que está acontecendo. Então o valor máximo ocorre no ponto x igual a menos 1, né, o ponto de extrema esquerda lá. O valor máximo é 9, né? E o valor mínimo, que é menos 9/8, ocorre num ponto crítico estacionário, onde eu tenho tangente horizontal, né? X igual a 1/8. Vamos estudar extremos absolutos de funções contínuas em intervalos infinitos. Então, nossa hipótese agora é que a função seja contínua em toda parte, né, em toda a reta real, já que o nosso domínio é o intervalo que vai de menos a mais infinito. Eu vou examinar aqui 4 possibilidades. Que o limite da função f seja mais infinito quando x tende a menos infinito, e que também seja mais infinito quando x tende a mais infinito. Nesse caso, a função não tem valor máximo, mas ela tem um valor mínimo absoluto, né? Porque a função é contínua, como ela está tendendo a mais infinito, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, em algum lugar entre esses dois espécies de extremos, né? Em algum lugar no meio, né? Ou seja, em algum lugar na reta real, ela deve ter um ponto de mínimo já, pela continuidade dela. Então, o gráfico seria algo parecido com isso, né? Só um exemplo, né? Então estaria ali o ponto de mínimo absoluto, né? E não temos, né, neste caso, o máximo absoluto. Se os limites, ambos limites, coincidirem e forem menos infinito, agora para x tendendo a menos infinito e mais infinito, então é só virar o gráfico de cabeça para baixo, né? Então, nesse caso, eu tenho o máximo absoluto, mas a função, obviamente, não tem um mínimo absoluto. Então, seria algo parecido com essa situação aí. Então, se os dois limites coincidirem, né, ambos forem mais infinito ou menos infinito, a função ela terá um extremo, né? No primeiro caso, o mínimo absoluto, e no segundo caso, o máximo absoluto. Agora, se os limites não coincidirem, então não teremos máximo nem mínimo absoluto. Então, por exemplo, se a função tende a menos infinito no menos infinito e a mais infinito no mais infinito, então, neste caso, não temos extremos absolutos na reta real. Daí, ó, uma situação no gráfico mais ou menos ilustrando essa situação aí. Se invertermos, né, então, se o limite quando x tender a menos infinito for mais infinito, e o limite quando x tender a mais infinito for menos infinito, é só virar de cabeça para baixo esse gráfico e continuamos não tendo valores extremos absolutos para a função contínua. Então, extremos absolutos vão existir, apenas um deles, né, só no caso em que os limites no infinito coincidirem, né. Então, se ambos os limites forem mais infinito, aí eu tenho apenas o mínimo absoluto. Se forem menos infinito, eu tenho o máximo absoluto. Caso contrário, se os limites não coincidirem, a função contínua não terá extremos absolutos no intervalo que vai de menos a mais infinito. Então, como um exemplo, vamos aplicar o que acabamos de ver para funções contínuas, um caso de funções contínuas muito especial e importante, que são o caso de polinômios. Então, vamos
determinar a existência de extremos absolutos de polinômios em toda a reta real, no intervalo que vai de menos a mais infinito. Então, um polinômio é uma função desse tipo, né, uma soma de múltiplos de potências, né, inteiras positivos, né? Então, nós sabemos que o limite no infinito, tanto quanto quando x tende a mais ou menos infinito, de um polinômio é decidido pela sua potência com maior expoente, né? Então, potência de maior grau, junto com o seu respectivo coeficiente, né? Então, o limite de um polinômio p de x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, é o limite do coeficiente de liderança a n vezes x elevado a n, né? N inteiro positivo é o grau do polinômio. E agora então eu vou ter 4 casos distintos para estudar. Primeiro caso, vou supor que o coeficiente seja positivo, a n é positivo, e que o grau do polinômio seja par, né? N é par e o coeficiente é positivo. Então, nesse caso, o limite do polinômio, quando x tende a menos infinito, ele é mais infinito por causa da paridade, né? N é par, e o coeficiente sendo positivo. A mesma coisa vale para x tendendo a mais infinito, então eu estou no caso onde os dois limites são mais infinito, então eu tenho nesse caso mínimo absoluto, mas não existe o máximo. Então, p de x tem um mínimo absoluto, mas nenhum máximo absoluto em R. Isso seria aqui um exemplo, né, uma figura, um gráfico, uma situação que poderia ser de um polinômio de grau par com coeficiente de liderança positivo. Se o coeficiente é negativo e o grau continua sendo par, é só inverter essa figura aí de cabeça para baixo, então os limites agora ficam menos infinito, né, porque o coeficiente é negativo, né? Então agora p de x tem um máximo absoluto, mas nenhum mínimo, né, dentro do domínio que é toda a reta. Terceiro caso, supor que a n é positivo, que o grau agora é ímpar, né? Por exemplo, como se fosse x na quinta, né? X na sétima. Aí no menos infinito o limite será menos infinito, e no mais infinito o limite é mais infinito. Então, nesse caso, não temos nenhum extremo, nem máximo nem mínimo. Está aí um exemplo de uma figura que poderia ser o gráfico de um polinômio de grau 7, de grau 9, né? Se o coeficiente é negativo e o grau continua sendo ímpar, é só trocar a figura de cabeça para baixo, inverter os valores dos limites, então os limites continuam sendo diferentes, agora um é mais, outro é menos infinito, e continuando, então não tendo valores extremos para polinômios de grau ímpar. Então, polinômios possuem extremos na reta real se e somente se o grau for par, e mesmo se o grau for par, apenas um dos extremos vai existir. Se o grau for par e o coeficiente de liderança for positivo, teremos apenas um mínimo absoluto. Se o coeficiente for negativo, aí teremos apenas o máximo absoluto. Neste exemplo aqui, temos um polinômio, p de x, igual a 3x na quarta mais 4x3, é um polinômio de grau 4. Vamos encontrar os extremos absolutos, se existirem, desse polinômio. Como não foi mencionado nenhum domínio em específico, então vamos assumir que temos o domínio natural deste polinômio, que é toda a reta real, né? Polinômios têm domínio natural, sempre toda a reta real. Neste caso é um polinômio de grau 4 com coeficiente de liderança positivo, né? O coeficiente de liderança é 3. Então eu estou naquele primeiro caso, coeficiente positivo, grau 4, grau par, limites no infinito, ambos são mais infinito. Então eu estou no caso onde existe um mínimo absoluto, mas não existe um máximo absoluto. Então não podemos encontrar o máximo porque não existe, mas vamos encontrar onde se encontra o mínimo absoluto e qual o valor mínimo, né?
O mínimo absoluto ocorre no interior do intervalo, né, sendo no interior, né, porque o intervalo é um intervalo aberto, só tem pontos interiores, não existe ponto de fronteira. Mas sendo no interior, ele deve ser um ponto crítico, né? Então, temos que encontrar todos os pontos críticos da função p de x, que esses serão os candidatos a mínimo, ponto de mínimo absoluto. Sendo um polinômio, né, a derivada de um polinômio é sempre um polinômio, então, que existe em toda a reta real, existe em todo o domínio. Então, os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários. Então, para encontrar os pontos críticos, basta derivar o polinômio e igualar a zero. Então, a derivada 2x3 mais, perdão, 12x3 mais 12x². Colocando em evidência 12x², tenho 12x2 vezes x mais 1. Então, agora eu igualo a derivada a zero e resolvo a equação. Já está fatorada, ali é fácil de resolver. Eu tenho duas raízes, né? A raiz x igual a zero e x igual a menos 1. Então eu tenho duas possibilidades de pontos críticos, duas possibilidades para o valor para o ponto de mínimo absoluto, né? Como decidir qual das duas, né, é a solução, né? É bem simples, né? Só tenho duas possibilidades, então eu vou testar essas duas possibilidades, vou testá-las, vou calcular o valor da função em ambos esses pontos. Então eu vou fazer uma tabelinha de valores da função onde eu só vou ter dois pontos, só dois candidatos, o zero e o menos 1, né? Só tenho dois candidatos. Eu vou calcular o valor da função p de x. No zero, obviamente, é zero, e no menos 1 o valor é menos 1. Substituindo x por menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1 na quarta, mais 4 vezes menos 1 na terceira. Isso dá 3 menos 4, dá menos 1. Então, o valor mínimo, o menor desses números, é o menos 1, né? O menos 1 é menor do que zero, então esse é o valor mínimo da função. Então, o valor mínimo ocorre no ponto de mínimo absoluto, que é x igual a menos 1. Está aí o gráfico, só para ilustrar, confirmando, então, o que nós havíamos encontrado analiticamente, né? Então, aí está o valor mínimo, que é menos 1, ocorrendo no ponto x igual a menos 1. A função tende a mais infinito, tanto no mais infinito quanto no menos infinito, ela não possui máximo absoluto. Agora o caso de extremos absolutos de funções contínuas em intervalos abertos. Vimos anteriormente o caso de intervalos ou em toda a reta real. O intervalo era menos infinito até mais infinito. Agora no intervalo aberto AB. Então a nossa hipótese é que eu tenho uma função contínua no intervalo aberto AB. Vamos obter conclusões bem parecidas, no caso do intervalo menos infinito mais infinito, só que agora temos que estudar os limites nos extremos. Agora temos extremos, o extremo é A e o extremo da esquerda é A e o extremo da direita é B. Só que o A e B não estão no domínio, então nós vamos considerar o limite da função para x tendendo a A pela direita e o limite de f de x quando x tende a B pela esquerda. Então, se o limite da função f, quando x tender a pela direita, for mais infinito e tendendo a b pela esquerda também for mais infinito, então, neste caso, como a função ela é contínua, eu tenho que ter um ponto no interior do intervalo, ali no interior do intervalo AB, onde ela tem um valor mínimo. Então, a função terá um mínimo absoluto, mas não terá máximo neste caso. Está aí a figura, né, ilustrando essa situação. Se eu inverter o sinal dos limites, ambos os limites pelas extremas do intervalo forem menos infinito, é só virar a figura de cabeça para baixo, né? Aí, nesse caso eu terei o máximo absoluto e não terei mínimo absoluto. Se os valores dos limites, né, se os limites não coincidirem, né, um for menos infinito e o outro for mais infinito, então nesse caso a função não tem extremo absoluto no interior do intervalo, dentro do intervalo aberto AB,
e nem no outro caso, né? É só inverter os limites, se os limites não coincidirem, né? Então não temos extremos. Conclusões análogas eu posso obter se o intervalo for infinito, do tipo menos infinito até b, ou do tipo a até mais infinito, né? É só examinar os limites, né, pela extrema. Então, por exemplo, se eu tivesse um intervalo que vai de a até mais infinito, então eu teria que estudar o limite para x tendendo a pela esquerda e o limite para x tendendo a mais infinito. E aí estudar as quatro possibilidades, né, que seriam resultados aí bem parecidos com o que já obtivemos. Então, como exemplo, vamos encontrar os extremos absolutos, se existirem, da função 1 sobre x² menos x no intervalo que vai de 0 até 1. Note que essa função tem problemas, né, no denominador. O denominador pode ser 0, então denominador igual a 0 significa pontos que devem ser excluídos do domínio, né, pontos onde a função deixa de ser contínua, mas esses pontos são as raízes da equação x² menos x igual a 0, que é x vezes x menos 1 igual a 0. Eu tenho duas raízes aí, x igual a 0, que não pertence ao intervalo aberto 0, 1, está fora, né? E o outro ponto também não pertence, o 1 não pertence ao intervalo 0, 1. Então esses pontos seriam os pontos de descontinuidade da função, eles estão fora do intervalo. Então no interior do intervalo a função é totalmente legítima, ela é contínua no interior do intervalo 0, 1, no intervalo aberto 0, 1. Então ela vai, podemos encontrar aí tentar encontrar os valores extremos pelas técnicas que já vimos anteriormente. Então vamos examinar os limites laterais, no caso, agora estamos no intervalo limitado e aberto, então a função só pode ser considerada à direita do zero, então para valores maiores do que zero, né? Então vamos considerar o limite da função para x tendendo a zero mais. Esse é o limite da expressão 1 sobre x vezes x menos 1 para x tendendo a zero pela direita. O x é positivo, agora x menos 1 é negativo, né, na vizinhança do zero. Né, x está próximo de zero, então x menos 1 estará próximo de menos 1, enquanto que x estará próximo de zero, mas positivo, então esse produto é negativo. O que me diz então que o limite é menos infinito, né, já que o denominador tende a zero e o numerador é constante. De forma semelhante, o limite quando x tende a 1 pela esquerda da função 1 sobre x² menos x é o limite quando x tende a 1 pela esquerda da expressão 1 sobre x vezes x menos 1. Agora o x está próximo de 1, mas menor do que 1, então x menos 1 é negativo, enquanto que o x está próximo de 1, então é positivo, então mais vezes menos dá menos, então de novo eu tenho menos infinito. Então ambos os limites, né, nos extremos do intervalo são menos infinito, então a função ela não tem mínimo absoluto, mas ela possui um máximo absoluto no interior do intervalo, e esse máximo absoluto deve ocorrer num ponto crítico. Então vamos calcular a derivada. Calculando a derivada usando a regra do quociente, simplificando, temos a derivada f' de x igual a menos 2x menos 1 sobre x2 menos x ao quadrado. Então a função ela é totalmente derivável no intervalo no nosso domínio, né? Pontos problemáticos são os pontos onde o denominador se anula, e esses pontos são 0 e 1, né? E esses estão fora do intervalo, então a função ela é derivável em todo o intervalo. Os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, então onde a derivada é zero. A derivada é uma fração é zero, C e somente C, o seu numerador é igual a zero, então C e somente C, 2x menos 1 é igual a zero, e isso me dá uma única solução, que é x igual a 1 meio. Então nossa função aí f de x tem um valor
máximo igual a menos 4, e esse valor máximo ocorre então no ponto de máximo absoluto, que é o ponto x igual a 1/2. E aí está aí o gráfico da função, né? A função nos extremos do intervalo 0 e 1 tendendo a menos infinito, então ela não tem um mínimo absoluto, mas ela tem um máximo, o máximo localizado no ponto x igual a 1/2, com o valor igual a menos 4, é um ponto onde a tangente é horizontal, é um ponto crítico estacionário. Extremos absolutos em funções contínuas com apenas um extremo relativo. Um caso bem interessante, temos esse teorema que nos diz o seguinte: vamos supor que a nossa função f seja contínua e tem exatamente um extremo relativo em um intervalo qualquer. Então, digamos que esse extremo relativo seja um ponto de máximo ou mínimo e ocorra no ponto x0. Então, se f, um item A, então se f tem um mínimo relativo em x0 e a função tem apenas um extremo relativo, é só esse, então f de x0 também é o valor mínimo absoluto da função f no intervalo. No item B, então, se f tiver um máximo relativo em x0, eu já sei que a função tem apenas um extremo relativo, e esse é o máximo relativo, então nesse máximo relativo eu tenho também o valor máximo absoluto da função no intervalo. Isso não é verdade em geral se a função tem mais de um ponto crítico, se tem mais de um extremo relativo, mas no caso de apenas um extremo relativo, então nesse caso sim, o valor mínimo relativo significa valor mínimo absoluto, ou valor máximo relativo vai significar valor máximo absoluto. Então, apenas nesse caso, onde a função tem apenas um extremo relativo. Vamos ver por quê. Vamos supor que a função tem um máximo relativo no ponto x0. Então, como a função é contínua, localmente perto de x0 tem que ter um morrinho, né? Uma espécie de morro, né? Então, ou ela é bicuda, ali tem um bico, vamos supor que seja um morro, né, para facilitar então o desenho. Então, localmente perto de x0 ela tem que se comportar assim, e aquele é um ponto de máximo relativo. Eu digo que ele é o ponto de máximo absoluto, não existe nenhum valor da função que seja maior do que aquele ponto ali. Por quê? Vamos admitir que exista um ponto no intervalo no domínio da função, onde a função vai ser maior do que aquele ponto ali, digamos nesse aí. A função vai passar por aquele ponto que seja maior do que aquele ali, f de x0. Bom, como a função é contínua, não pode dar saltos, né? Para chegar até lá, eu preciso dar uma volta. E no momento que deu uma volta, acontece o segundo extremo relativo. Aqui eu tenho um ponto de mínimo, e isso é proibido pela hipótese. Como eu tenho apenas um ponto de extremo relativo, aquele então isso está proibido de acontecer, então aquele é o máximo relativo. Se for mínimo, uma coisa semelhante acontece. Se a função f tiver o ponto mínimo relativo em x0, tem que ser algo parecido com isso. E eu digo que aquele é o menor valor possível, ela não pode mais ir lá para baixo, porque se fosse, né, como ela é contínua, para chegar lá embaixo tem que fazer uma voltinha. No momento que fez a volta, apareceu o segundo extremo relativo, e isso está proibido pela hipótese. Então, se a função tem apenas um extremo relativo, esse extremo é o extremo absoluto, seja ele mínimo. Se for mínimo, então será um mínimo absoluto, se for máximo, será um máximo absoluto. Neste exemplo, vamos encontrar os extremos absolutos, se existirem, da função f de x igual a e na x ao cubo menos 3x2, uma função contínua, toda reta real, mas vamos restringir o seu domínio ao intervalo aberto
de 0 até mais infinito. Então vamos examinar o que está acontecendo nos extremos do nosso intervalo. O nosso intervalo é de 0 até mais infinito, então eu vou examinar o limite da função para x tendendo a 0 pela direita e depois para x tendendo a mais infinito. Para x tendendo a 0 pela direita, isso é bem fácil, a função é contínua, basta substituir o x por 0, isso dá e na 0, que é 1. Para x tendendo a mais infinito, eu tenho e na x e elevado a um polinômio. No infinito, o que interessa para os polinômios são apenas as potências de maior grau, então fica só o x ao cubo é o que interessa, né, para o polinômio de grau 3. Então o limite fica apenas o limite de e na x ao cubo quando x vai a infinito, x ao cubo tende a infinito, mais infinito, e na x também tende a mais infinito quando x vai a infinito, então a composição e na x ao cubo vai tender a mais infinito quando x tender a mais infinito. Então, imediatamente, eu já concluo que a função não pode ter um máximo absoluto, né? Porque um dos limites é mais infinito, então a função tem um crescimento, né, sem cotas quando x tende a mais infinito. Então não temos máximo absoluto, mas existe uma possibilidade para o mínimo absoluto, que não está garantido. O mínimo absoluto, se existir, ele deve ocorrer em um ponto crítico. Pontos críticos estão associados com as derivadas, vamos calcular aí a derivada do polinômio, da função exponencial, fica e na x ao cubo menos 3x2, vezes a derivada do expoente, que é a 3x2 menos 6x, né? A derivada do polinômio x ao cubo menos 3x2. Então já vou fatorar o polinômio 3x2 menos 6x como 3 vezes x menos 2, ainda tenho a exponencial. Aí está então a derivada fatorada num produto de fatores irredutíveis. A derivada existe em toda a reta real, especialmente no nosso domínio, que é do intervalo de 0 até mais infinito. Então os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários. Então, pego a derivada igual a 0, resolvo a equação. Então temos que resolver a equação 3x vezes x menos 2 vezes aquela exponencial ali, e na x3 menos 3x2 igual a 0. Exponencial nunca é zero, então a única possibilidade de zerar um desses fatores aí é x igual a 0 ou x igual a 2. Né? Então tenho duas raízes, dois pontos críticos para a função se ela fosse definida em toda a reta real, mas ela não está definida em toda a reta real. Ela é definida apenas no intervalo que vai, no intervalo aberto de 0 até mais infinito. Então o zero não pertence ao domínio. X igual a 0 está excluído do nosso domínio, então está fora, é um ponto fora de cogitação. Conclusão dessa história, a função f, uma função contínua nesse intervalo que vai de 0 até mais infinito, possui apenas um ponto crítico. Apenas um ponto crítico, que é o ponto crítico x igual a 2. Agora vamos examinar o sinal da derivada perto do ponto x igual a 2. Vamos usar o teste da derivada primeira para classificar esse ponto crítico. Vamos ver se ele é um ponto de crítico de máximo ou mínimo. Ele deve ser um mínimo relativo, né? Mas vamos confirmar isso examinando o sinal da derivada na vizinhança do ponto x igual a 2. A expressão da derivada é 3x vezes x menos 2 vezes a exponencial e na x3 menos 3x2. A exponencial é sempre positiva, não afeta o sinal da derivada. A constante 3 também é positiva, não afeta o sinal da derivada. Então, o sinal da derivada é determinado exclusivamente pela expressão x vezes x menos 2, cujo gráfico é uma parábola com concavidade para cima, raízes 0 e 2, então ela é negativa entre 0 e 2 e positiva fora desse intervalo.
Quero examinar o sinal da parábola, o sinal da derivada, que é o mesmo, né? Na vizinhança do x igual a 2, então o sinal é negativo à esquerda do x igual a 2, à direita do x igual a 2. Está ali então a derivada, que é positiva à direita, negativa à esquerda do x igual a 2, então a função decresce, à esquerda cresce à direita do x igual a 2, eu tenho um ponto de mínimo relativo em x igual a 2, esse é o teste da derivada primeira. Como eu tenho apenas um ponto crítico para essa função contínua, e esse ponto crítico é um ponto de mínimo relativo, então existe apenas um extremo relativo, que é este ponto mínimo, de mínimo relativo, que é o ponto x igual a 2, e se a função é contínua e o ponto crítico é único, então ele deve ser um ponto de máximo relativo também. Então, como eu tenho apenas um extremo relativo, um único extremo relativo dentro do intervalo, que é o intervalo zero mais infinito, então eu tenho aí neste ponto de mínimo relativo, ponto de mínimo absoluto também da função f. E aí está, a título de ilustração, o gráfico da função tendendo a mais infinito e mais infinito, tendendo a 1, quando x tende a 0 pela direita, e ali em x igual a 2, o valor mínimo absoluto, que também é um ponto crítico estacionário.